Recebemos agora o senador Randolph Rodrigues, líder da oposição, senador que representa o estado do Amapá pela Rede. Senador Randolph, muito obrigado por participar aqui conosco. É um prazer tê-lo aqui às 4 horas e 34 minutos, ao vivo. Que análise o senhor faz, senador, sobre essas manifestações? Fernando, Paulo, todos os ouvintes da Jovem Pan, todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan, meu boa tarde. O ideal é que não tivéssemos manifestações. Várias vezes, Fernando, eu tenho já apelado, e outros líderes da oposição do Senado têm apelado que em um momento que nós vivemos ainda o pico, platô da pandemia, nós estamos a números de ontem, de hoje, com mais de 42 mil brasileiros mortos. O ideal era que nenhum brasileiro fosse para as ruas. Pelo menos, e respeito todos que foram, mas pelo menos as manifestações foram até agora pacíficas. Pacíficas, com exceção da lamentável cena que eu vi ser reproduzida em muitas redes sociais na noite de ontem, onde um grupo começou a atiçar fogos de artifício contra a sede do Supremo Tribunal Federal, ameaçando ministros da Suprema Corte, e não é por ser ministro da Suprema Corte, não está na ordem do Estado Democrático de Direito ameaçar qualquer cidadão e fechar sobre fechamento e falar em fechamento de instituições democráticas. Por outro lado, eu vejo também dois defeitos nas manifestações que ocorrem. Se por há algum tempo, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, tem ameaças às instituições, tem agressões, como a que está sendo exibida agora pela Jovem Pan, contra uma das sedes, um dos baluartes do Estado de Direito, que é a sede da Suprema Corte brasileira. E tem alusões como fechamento do Congresso Nacional, da Suprema Corte, ato institucional. Por outro, eu também tenho visto as manifestações contra o governo, palavras do tipo pela ditadura do proletariado. Não cabe nenhum tipo de ditadura, nem de um lado, nem do outro, né? Nem do outro. Essas faixas como essa, ditadura nunca mais, sim, democracia sim. Agora, fazer qualquer tipo de alusão, seja a um regime de exceção, Acho que tivemos um pequeno problema com a transmissão. Josias, nós estamos também conectados aqui com o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, líder da oposição no Senado. Gostaria que fizesse algum questionamento, alguma pergunta ao senador que está conosco aqui. Senador, por que é que a oposição... Eu vi a observação que o senhor fez há pouco, sobre os senhores soltaram até uma nota desaconselhando as manifestações de rua. Por que a oposição não consegue se entender nem em relação a esse ponto que parece tão banal, né? Num momento de pandemia, que as pessoas não saiam às ruas? Há outras, múltiplas maneiras de fazer oposição sem necessariamente ir para a rua. Por que não há nem esse mínimo consenso entre as forças de oposição? Josias, primeiro eu concordo com toda a sua análise sobre a natureza das manifestações. O que ocorre é que tem um setor da oposição, notadamente o Partido dos Trabalhadores, que tem tido uma posição, o Partido dos Trabalhadores e alguns partidos mais próximos, que tem tido uma posição claramente distinta das manifestações de rua. Nós, o meu partido, os líderes do PDT, do PSB, do Cidadania, a ampla maioria da oposição tem uma opinião de que vai chegar o momento de irmos para as ruas. E o importante é que a gente vá para as ruas, liderados pela sociedade civil, liderados por intelectuais, por artistas, por movimentos espontâneos. E, de preferência, retomando de volta essa bandeira que não pertence aos ditadores que estão de plantão. Aliás, quem usa a bandeira verde e amarela e atenta contra a Constituição não é patriota. Eu remonto às palavras de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, levar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Palavra de Ulisses Guimarães, que eu acho que resume o que é, de fato, ser patriota. Eu quero que nós todos, juntos, possamos ir logo para as ruas, logo que passar a pandemia, logo que passar a curva de contágio,
logo que todos estiverem seguros. Nós não podemos reproduzir o discurso do presidente da República e o discurso de parte dos seus seguidores, que no meio de uma pandemia de 42 mil mortos, e eu queria aqui concordar com você também, o presidente tenta a todo instante criar uma espécie de bode, uma espécie de espantalho para desviar do que é central. O que é central nesse momento, pelo amor de Deus, são as vidas dos brasileiros. 42 mil compatriotas nossos já perderam a vida. Aí o presidente fica querendo criar um debate ridículo, como você muito bem disse, sobre o artigo 142. Aí seus seguidores são capazes de cenas grotescas como essa, de que é atirar em direção à sede de um dos pilares da separação dos poderes, que é o Supremo Tribunal Federal, que nós podemos ter todas as críticas, e eu até as tenho, mas nós não podemos pedir o fechamento da instituição, porque é o fechamento da própria democracia. Eu acho que tem um setor que hoje eu acredito que não é majoritário na oposição, respondendo diretamente a sua pergunta, que tem uma oposição diversa, que nós respeitamos, né? Mas eu continuo reafirmando com muita convicção, o momento das ruas chegará. O momento agora, ao contrário do que faz o presidente da República, é preservar vidas e preservar a saúde dos brasileiros. Paulo Matias, sua pergunta ao senador Randolph. Senador Randolph, boa tarde, um prazer falar com o senhor novamente aqui na Jovem Pan. Senador, eu vi recentemente uma declaração sua sendo favorável ao adiamento para 2021 da reforma tributária no país. Senador, eu quero saber por quê, qual é a razão. O senhor não acha que as reformas estruturantes feitas exatamente agora, nesse momento que nós estamos, não seriam um excelente remédio para combater o coronavírus? Eu acho que o grande remédio, Paulo, se você me permite, pós a pandemia, qual é o problema que nós vamos ter? Nós vamos ter mais de 20 milhões de brasileiros desempregados e sem renda. Todos os governos do mundo estão planejando pós-pandemia socorrer os mais vulneráveis. Eu acho que a prioridade pós-pandemia é nós garantirmos um programa de renda mínima para esses, né? Eu não quero fugir do debate da reforma tributária, nós temos que tê-lo, né? Não vejo o seguinte, como nós ainda vamos conseguir tê-lo neste ano, porque é um debate complexo, tem interesses regionais muito díspares. Os interesses, por exemplo, dos estados da Amazônia, de boa parte dos estados da Amazônia com o Centro-Sul, são muito complexos, nós não podemos resolver em um simples debate, né? Então, por ser a mais complexa das reformas, eu diria até mais complexa que a reforma da Previdência, e nós já estamos no mês de junho, ainda estamos enfrentando as consequências da pandemia, e eu acredito que nós temos que tomar uma medida concreta no pós-pandemia. Quais são? Salvar as empresas, salvar as micro e pequenas empresas e salvar os mais vulneráveis. Mas, senador, nós não vamos salvar as empresas. Senador, nós não salvaremos as empresas de acordo com a tributação que é feita no país, com uma melhoria desse sistema, com o fim de injustiças que existem, com uma melhoria significativa em tudo isso. Será que esse não é o remédio? Eu não consigo entender, para ser muito sincero com o senhor, senador Randolph, o senhor sabe que a gente sempre debate e discute aqui na Jovem Pan, eu não consigo entender como que em junho de 2020 nós possamos ainda jogar para 2021, ou seja, o ano não acabou, nós temos mais 6 meses pela frente de 2020. Será que isso é uma boa medida, jogar para 2021? E quando o senhor joga para 2021 uma discussão dessas, necessariamente 2021 já começa em fevereiro, porque há o recesso parlamentar em janeiro. Não sei se haverá em 2021 recesso ou não, acho que isso ainda precisa ser discutido. Aí tem eleição para presidente da Câmara, ou seja, vai jogando para frente, vai jogando para frente, vai jogando para frente. Enquanto isso, o brasileiro tem essa carga tributária que consome praticamente 1/3 do PIB. Ou seja, isso não é emergencial, não é urgente. Por que 2021? Por mais complexo que seja, será que essa não deveria ser sim a prioridade? Se você mesmo está falando de salvar empresas, de gerar mais receita aos governos, de fazer o dinheiro chegar no mais pobre, será que não é esse o caminho, senador? Eu não sei, a minha divergência, se me permite com você, é se o caminho é pela reforma tributária. Eu acho que o caminho para os mais pobres é um programa de renda mínima, que o Brasil tem que ancorar de imediato. O caminho de imediato
Antes disso, até você colocou sobre o recesso do Congresso. O Congresso tomou uma medida muito correta, Paulo, em suspender o recesso agora de julho. Eu defendo que nós pensemos também em relação aos recessos de dezembro e de janeiro, por conta da atipicidade do ano de pandemia que nós estamos tendo. E, de fato, em 1º de fevereiro nós temos eleições para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado, mas isso não impede nenhum processo de discussão. E quanto propriamente às prioridades, o que eu acho que é prioridade? Já temos um programa de renda mínima para os vulneráveis. Segundo, fazer o dinheiro chegar nas grandes e nas médias e pequenas empresas. Dado recente, inclusive do IBGE, dá conta que só 35% de todo o dinheiro mobilizado pelo governo chegou nas mãos de média, chegou como crédito, microcrédito, nas mãos da média e pequena empresa. Acho, inclusive, que nós temos que discutir tributos de forma de facilitar a tributação das empresas nesse período. Mas a complexidade da reforma tributária, porque o que eu digo sobre a reforma tributária é que nós temos interesses muito díspares. Tem aspecto da reforma tributária que diminui a carga tributária, para algumas empresas, mas sobrecarregam outras empresas que estão localizadas, em especial na região norte. Nós temos um aspecto de regionalidade no nosso sistema tributário, nós temos que modificar. Eu sou o primeiro a defender a reforma tributária, principalmente para mudar o sistema tributário como nós temos hoje no Brasil, que é um sistema tributário regressivo. Eu acho que nós temos que debater, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, que é uma necessidade de debater. Nós temos que debater contribuição social sobre lucro líquido, em especial do sistema financeiro. Eu acho que esse é um debate que temos que ter. Só que, num primeiro momento, pós-pandemia, qual é a urgência que eu acredito que nós temos que ter? O Estado tem que atuar. Foi assim que aconteceu logo após a crise de 29. Nós não vamos ter uma crise qualquer, nós vamos ter a mais grave crise econômica do século. Retração de 7% a 10% do produto interno bruto não tem precedente no Brasil, nem durante a crise de 29. Então, qual é a solução, qual é o remédio que a história nos ensina para enfrentar isso? Pós a crise de 29 nos Estados Unidos foi o New Deal. Pós a Segunda Grande Guerra na Europa, foi um plano de reconstrução da economia europeia. Nós, no Brasil, temos que pensar nisso de imediato, porque nós vamos ter empresas sem dinheiro. Como é que nós vamos discutir com essas empresas pagamento de tributo, se nem dinheiro elas vão ter? Empresas vão estar à beira da falência. O setor aéreo nacional, por exemplo. O setor aéreo precisa de participação do Estado para ser salvo. O setor aéreo está enfrentando a maior crise desde a criação das primeiras empresas aéreas no Brasil. Acho que tivemos um problema, né, com o Randolph. Agradecemos já a participação dele.